Essa pergunta é muito curiosa, porque quando nós pensamos a respeito dos 10 mandamentos, nós já de cara percebemos duas coisas. A primeira é que os primeiros 4 mandamentos, do primeiro até o quarto, eles são relacionados da nossa relação com Deus, ou de Deus para com o homem. Do quinto até o 10º mandamento, ou seja, os outros 6 mandamentos, é no que tange a relação do homem com o próximo, com aqueles que estão à sua volta. E é interessante que os mandamentos eles não foram colocados aleatoriamente, há também uma sequência lógica ordenada. Por isso, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, ele abre essa segunda seção da nossa relação com aqueles que estão à nossa volta. Com isso, nós entendemos, de acordo com os nossos símbolos de fé, de acordo com a nossa confissão de fé e os catecismos, que honrar pai e mãe, a palavra pai e a palavra mãe, ela não diz respeito literalmente somente aos nossos genitores, o nosso pai, a nossa mãe, ou aos nossos responsáveis. Nós percebemos que, na verdade, se reflete a toda a autoridade. O Catecismo Maior de Westminster vai falar que quer sejam autoridades na família, na igreja e no Estado. Ou seja, quando nós somos levados a entender sobre a autoridade de pai e mãe, honrar pai e mãe significa honrar as autoridades que foram constituídas por Deus. Dessa forma, nós entendemos que o nosso papel de submissão ou obediência sobre as autoridades constituídas por Deus, elas extrapolam o limite doméstico. Quando nós percebemos então isso, e aí analisando ainda os documentos históricos, nós percebemos então que nós somos completamente ligados em esferas hierárquicas. Mas é interessante que esse mandamento também não está falando somente sobre os superiores, mas também aos iguais e aos inferiores. Com isso, como é que nós poderíamos entender na prática sobre honrar pai e mãe? Respeitar, obedecer aqueles que o Senhor Deus instituiu por autoridades da nossa vida. Agora, um detalhe que é importante. Enquanto essas autoridades forem fiéis ao Senhor. E isso é muito importante, porque muitas vezes pode ser que nós sejamos levados até mesmo ao último caso de uma desobediência, mas há um longo caminho para ser observado, e isso se chama exceção e não regra. A regra é e continuará sendo obediência, submissão e respeito às autoridades que foram instituídas por Deus. E se chegar o caso de um dia ter que ter essa desobediência, ainda assim será necessário temor e tremor diante de Deus, e sendo feito com responsabilidade e respeito.